Hoje, último domingo de agosto, a igreja lembra de uma missão muito especial neste mês vocacional, a missão de catequizar. O que seríamos de nós, o que seria da nossa fé, o que seria do nosso conhecimento, se não houvéssemos esse verbo junto à nossa história. E quem aqui é catequista? Quem aqui se identifica com esta arte de catequizar? Tem algum catequista nesse santuário hoje aqui? Levanta a mão, por favor. Uma senhora, ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poucos. Agora, deixa eu fazer uma segunda pergunta. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Ok? Então, depois da missa, todo mundo para o confessionário pedindo perdão pelo pecado da omissão. Ok? Porque todo batizado é catequista. É batizado, logo é catequista. E eu digo isso só mesmo para tirar aquele perfil de catequista, aquela senhora já experiente, que prepara as crianças para a primeira comunhão, ou jovens entusiasmados com mais outros adultos que ajudam no crisma. Isso é valiosíssimo e é necessário, essa visão formal do catequista. Mas, por favor, se vejam na missão de conduzir outros até Jesus. De serem esses pedagogos que pegam na mão e conduzem outros ao mistério de Cristo. Porque senão, nós realmente estaremos decepando parte da nossa identidade, da qual Jesus nos colocou, nos deu. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quando eu digo que todos os batizados são catequistas, isso é maravilhoso, porque justamente nós vemos então o amor do Cristo universal, que alcança a todos, e que começa justamente com o amor do Pai, fonte de todo amor. Hoje, na primeira leitura, Isaías causa um escândalo a todos nós. Até os dias de hoje, Isaías, capítulo 66, precisa ser anunciado, quando ele coloca que todos viverão as obras do Senhor. Virei para reunir todos os povos e línguas. Eu conheço suas obras e seus pensamentos, e eles virão e verão minha glória. Todos, sem exceção. Santos e pecadores, conhecedores ou ignorantes, próximos ou distantes. Todos. Nós ainda queremos muitas vezes fechar a salvação em alguns esquemas ou rótulos, como vive, como veste, onde frequenta, o que pensa. A salvação do Cristo é universal e não nos cabe julgar quem será ou quem não será salvo. Se entrarmos nesse esquema de julgamento, quem alcança, quem não alcança o céu, somos nós os primeiros a perder, porque estamos nos colocando no lugar de Deus, que Ele sim é que vai julgar os vivos e os mortos, não nós. E isso é problema antigo, lá em Adão e Eva, que quiseram ser como deuses. Repetiremos o pecado original da soberba, achando que somos donos da verdade. E a homilia de hoje realmente exige de mim e de vocês um desafio. Nós queremos verdadeiramente desenvolver a nossa pessoa, a nossa fé, a nossa dinâmica de seguimento a Cristo, ou queremos apenas estar como aqueles que escutam, que assistem e que depois se despedem descomprometidos com o Cristo? Vemos no mundo de hoje muitas pessoas com crise diante da palavra religião. Religar, ligar o céu à terra. Há muitas interferências nessa questão, nesse conceito, mas porque justamente é causa do pecado. Porque o Cristo com a sua cruz gera a verdadeira religião, unindo o céu à terra, unindo a terra ao céu. É em Cristo que surge a única
e verdadeira forma de alcançar a glória do Pai. E nós, como queremos desenvolver isso? E ainda nesse campo da catequese, pensar como muitas vezes nós vemos católicos que estão completamente ultrapassados em diversas questões da doutrina. Até porque criaram talvez aversão a esta palavra doutrina, ou palavra lei, e estão justamente à margem, à mercê dos ventos e modismos do nosso século. Precisamos estar muito atentos, porque precisamos sim da lei, precisamos sim da doutrina, e isso não é achismo, isto é vontade de Deus. Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, dali em diante nós vemos o desejo profundo e puro do Pai de conduzir seus filhos. Mas essa é uma aventura. O pai conduzir seus filhos a uma vida reta é uma aventura, né? Quem é pai e mãe aqui deve saber dessa santa aventura de conduzir seus filhos a um caminho de retitude, de bênçãos. E nós vemos justamente a segunda leitura dentro dessa dinâmica de encorajar os filhos ao caminho do Senhor. Eu me lembro na minha juventude, justamente que essa passagem, Hebreus 12, tem uma importância fundamental, numa decisão muito importante de entrar para o seminário. Foi nessa passagem que o Senhor me corrigiu, porque eu estava diante de tantos benefícios materiais, benefícios de amizades, benefícios de lugares, e estava diante do chamado do Cristo. E ali, se eu aceitasse o chamado do Cristo, eu perderia muita coisa. E hoje eu posso dizer que eu não me arrependo da escolha que fiz, porque todas as perdas que eu tive naquele tempo, eu tenho em abundância nos dias de hoje. Mas por quê? Porque eu não olhei apenas o agora, não olhei apenas aquele momento e benefício imediato, mas eu tive um olhar que o Senhor me concedeu naquele momento, de vez em quando, muitas vezes falha, mas é um olhar que todo mundo deseja, olhar de águia. E uma frase que me salva muitas vezes, que se você quiser guardar no seu coração, guarde: vê ao longe o que te espera. Vê ao longe o que te espera. No sentido de que, muitas vezes nós nos prendemos no hoje, mas qual é a consequência da minha ação de hoje no futuro, se eu continuar nesta ação de hoje? Vê ao longe o que te espera se você continuar agindo desta maneira que está agindo hoje. Vê ao longe o que te espera se você continuar insistindo no lugar, no relacionamento, na circunstância que você está tendo hoje. Vê ao longe o que te espera. E esse olhar que alcança o horizonte é Deus que nos concede. Mas é estranho como nós insistimos ainda em sermos filhos mimados, que quer porque quer que Deus faça a nossa vontade a todo custo. Então, enquanto não somos contrariados, estamos bem. Recebemos um não, a gente já faz birra e fecha a cara. Estou falando do nosso relacionamento com Deus, não estou nem falando com o nosso relacionamento entre as outras pessoas. Mas uma coisa está muito ligada à outra. Talvez nós fomos muito mimados na educação que recebemos, e aí sobra para o nosso relacionamento com Deus. Com a nossa maneira, inclusive, de viver a fé católica. Enquanto está todo mundo fazendo a minha vontade, enquanto eu não estou sendo incomodado, eu participo da missa, eu ajudo aqui a acolá. É só receber um não, é só me frustrar em algum momento, é só ter alguma diferença com o outro, eu já desisto, já pulo fora. Até que ponto nós somos maduros no nosso seguimento a Jesus Cristo? Até que ponto, olhando a vida dos santos e dos mártires, nós nos colocamos também nesse mesmo caminho?
Hoje, no Evangelho, Jesus coloca, atravessando, o Evangelho de Lucas se coloca, naquele tempo, Jesus atravessando cidades e povoados, ensinando e prosseguindo a caminho para Jerusalém. Quando ouvimos essa palavra Jerusalém, no Evangelho de Lucas, o que significa? Que Jesus estava seguindo a caminho do cumprimento da vontade do Pai, não da sua vontade. Jesus fazia o que tinha que fazer para fazer a vontade do Pai. E quando fala de caminhar para Jerusalém, traduza, por favor, isto como sair da sua zona de conforto. Sair entre o meio onde existem somente os seus queridinhos, os agradáveis, os que concordam contigo a todo momento. Caminhar para Jerusalém é caminhar para a cruz. E ali Jesus, nesse segmento, coloca: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. A palavra que eu poderia deixar com vocês como um tesouro da liturgia de hoje é justamente esse desafio coerente no desenvolvimento da nossa espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, por favor, também vejam o ser por inteiro: corpo, mente, profissão, empenhos dos estudos, relacionamentos, sejam quais forem. Desenvolvimento total da sua pessoa dentro dessa dinâmica do Cristo que chama. Cristo é coerente e sábio, queridos, e nós precisamos acreditar nisso. Precisamos confiar nisso. Não tenham medo de confiar em Deus. Não tenham medo de confiar no Pai. Ainda por diversos momentos tememos, primeiro em ouvir e depois em obedecer. Lembrando que ninguém obedece se antes não escuta. Se formos para as palavras no latim, obedire, obedecer, vem justamente com uma raiz que é do audire, escutar. A obediência não é possível se não sabemos escutar. Sabemos escutar a Deus? Ou temos medo de escutar a Deus porque que na nossa idolatria pessoal queremos fazer? O que é mais importante, querer os nossos caprichos, as nossas vontades imediatas, ou obedecer a Deus? E já disse, antes de obedecer, ouvir a Deus. Prezados, parece que nós temos um bom caminho a fazermos juntos, porque você acha que dê conta, mas eu duvido que você dê conta sozinho. Por isso que Deus criou a igreja, para estarmos juntos, um cuidando do outro, um ajudando o outro, um Será que nessa dinâmica de escutar, obedecer, catequizar, colocamos um outro verbo em nossa dinâmica comunitária? Exortar? Parece que nossa autoestima anda muitas vezes atarefada em estar voltada para a opinião dos outros e não desagradar ninguém. Quem não tiver a coragem suficiente de criar inimigos ao longo do caminho, eu me arrisco em dizer, não está seguindo os passos do Cristo. Se você quer estar sempre bem com todo mundo, é um perdidinho na vida. Essa é uma outra coisa também que me arrancou lágrimas de um sacerdote. Um sacerdote me disse isso também na minha juventude, porque eu sofria desse mal na juventude. A minha palavra se abaixava diante da opinião alheia,
porque eu queria agradar todo mundo, não queria criar conflito com ninguém. E ali eu ia perdendo a minha identidade, minha propriedade e a minha missão. A diferença que faria neste mundo se seguisse por esse caminho. Hebreus 12 vem justamente neste momento. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama, a quem aceita como filho. A exortação não é agradável a ninguém, nem para quem faz, nem para quem recebe. Se buscarmos chamar a atenção de alguém só quando isso for agradável, seremos omissos, seremos apagados por um desejo de agradar que não leva a lugar nenhum. E é justamente isso que eu vejo, muitas pessoas indo a lugar nenhum, porque não querem fazer a diferença. Pensa bem como nós temos caminhado. E precisamos então, dentro dessa dinâmica catequética, também aprender de Jesus a exortar os irmãos para conduzi-los ao Pai. É esse o pano de fundo que não devemos nos enganar. Quando pensarmos em exortar alguém, primeiro, muito orar. Antes de chamar a atenção, primeiro aprenda a silenciar e orar. Porque muitas vezes quando a gente vai no impulso, resultado bom não dá. Silencia e ora. E verifica se realmente a sua exortação tem o objetivo de salvar o próximo. Salvar o próximo. Porque muitas vezes somos tentados em querer chamar a atenção do outro para humilhar o próximo. Para nos exaltar, para dizer que sabemos, ou qualquer outra coisa. Se nessa peneira da salvação queremos exortar o outro para salvar, segue adiante. E aí não é o evangelho de hoje, mas você encontra facilmente isso. A dinâmica é da exortação. Se a pessoa que você repreende não te ouvir, é a crise da escuta, não se assuste. Chama outro com o mesmo empenho de salvação e insista na exortação. E daí siga adiante. Mas o que não podemos é deixar que o outro se perca lavando as nossas mãos como Pilatos fez. Hoje no domingo do catequista, dentro dessa dinâmica da correção, como irmãos, como filhos do mesmo Pai, eu deixo essa batata quente na mão de todos vocês, sem tirar das minhas mãos. O comprometimento de segurar na mão do outro, porque sabe que não tem força suficiente de andar sozinho, mas ao mesmo tempo comprometido em ajudar quando o outro cai. Sabendo que na fraternidade cristã, quando eu cair, é minha vez de ser sustentado. A vida é muito mais coerente dessa forma. E nessa dinâmica, a porta estreita, ela tem essa dinâmica que já se torna um funil, que já se torna justamente uma coisa que nos sinaliza o que nós queremos, na verdade. Queremos mesmo a glória do céu, ou queremos tapear o tempo que temos com alguma coisa que nos gera bem-estar emocional, espiritual, social? Passar pela porta estreita é um desafio e exige esforço todos os dias. Portanto, sigamos nesse empenho, justamente de viver esta unidade do Senhor que chama a todos a vivermos na escuta, na obediência e no feliz seguimento dos seus passos. Mas para passar na porta estreita, você tem que usar de todos os artifícios da sua mente, do seu coração, do seu corpo inteiro, da sua maneira de fazer network, de conversar com um, com o outro, pedir ajuda, de tudo. Nada pode ser desperdiçado para passarmos pela porta estreita. E eu, como não estou acostumado a celebrar nessa missa, eu estranhei uma coisa aqui no início da Eucaristia com vocês.
muita gente de boca fechada quando teria a oportunidade de cantar. É assim mesmo todo domingo ou vocês ficaram assustados comigo? Uma música fácil, eu nunca tinha ouvido o coral cantando maravilhosamente bem, e todo mundo... E é para pior, gente com cara feia e com boca fechada. Então eu gostaria de terminar esta homilia pedindo que todos se levantem, inclusive o coral. Eu gostaria de pedir que vocês cantem o canto de entrada. Não que a gente comece tudo de novo, mas que a gente, justamente no refrão, que é fácil, que eu aprendi, se eu aprendi, se eu cantei de primeira, vocês também são capazes. Então, que a gente possa cantar esse refrão justamente para fechar essa homilia, nesse compromisso de que eu tenho uma nobre missão de anunciar Jesus e viver seguindo os seus passos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.